Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler, irmãos, todos juntos, a partir do verso de número 9 até o 15. Vamos ler, irmãos? Leamos. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Senhor, muito obrigado por essa noite aqui reunidos. Nós temos crido que o Senhor é o nosso bom pastor e o Senhor nos guia pelas tuas pairagens, pelas pastagens de pastos verdejantes. E nós queremos, Senhor, agora, mais uma vez, clamar ao Senhor que nos dê, Senhor Deus, aquela palavra tão necessária, Senhor, para que possamos, ó Deus, sair daqui alegres e felizes, contentes, porque o Senhor tem abençoado e cuidado de nós. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu não sei quantos têm acompanhado as notícias do Vaticano, mas recentemente o Papa, ele promulgou uma mudança aqui no Pai Nosso. Na parte em que nós lemos no verso de número 13, e não nos deixes cair em tentação, o Papa mudou essa expressão porque ele diz que Deus ele não pode nos tentar. Então Deus ele não tem essa ação. Então não é Deus que nos deixa cair em tentação. É como se nós estivéssemos culpando Deus aqui das quedas que nós pegamos no pecado, né? E aí o Papa mudou aqui essa expressão, mandou mudar, né, com a sua infabilidade papal, né, com os cânones sagrados e a chave de São Pedro que ele tem como chefe da igreja, ele mandou mudar a própria oração do Pai Nosso. Então percebam, meus irmãos, que hoje temos pessoas, né, que militam contra, né, a oração que o nosso Senhor deixou para a consagração da nossa vida, para a nossa piedade, né, e distorcem a palavra de Deus. No original grego, o correto é esse aqui mesmo, é não nos deixes cair em tentação. É pedindo a Deus livramento, proteção. É Ele quem pode nos dar força para não deixar eu e você cair. Né? Não tem outro termo aqui. Né? Mas percebam que até os dias de hoje, até o Papa, né, tenta mudar a oração do Pai Nosso e as suas implicações. Então, eu queria olhar para vocês, com vocês hoje, aquilo que os pastores puritanos deixaram para nós acerca dessa oração. Vamos olhar aí para a pergunta 191 e vamos ler e responder, tá bom? Leiamos. O que pedimos na segunda petição? Resposta. A segunda petição que é: venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos, por natureza, sob o domínio do pecado e de Satanás, pedimos que o domínio do mal seja destruído, o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados e a plenitude dos gentios seja consumada, que a igreja seja promovida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção
aprovada pelo magistrado civil. Que as ordenanças de Cristo sejam administradas com pureza, feitas eficazes para a conservação daqueles que estão ainda nos seus pecados, e para a confirmação, conforto e edificação dos que estão convertidos. Que Cristo reine em nossos corações, aqui, e apresse o tempo da sua segunda vinda, e de reinarmos nós com ele para sempre, e lhe apraz exercer o seu reino e seu poder em todo o mundo, de modo que melhor contribua para estes fins. Portanto, irmãos, quando nós oramos, venha o teu reino, os pastores puritanos nos ensinam que nós devemos orar para que o domínio de Deus venha sobre a nossa vida, venha sobre com o seu domínio sobre a igreja e venha com o seu domínio sobre o Estado. Porque nós entendemos que o mundo jaz no maligno. E se nós vivemos em pecado, o reino de Deus, ele não está de uma maneira completa operando em nossas vidas. Então a nossa oração, quando nós oramos o Pai Nosso, venha o teu reino. É que Deus, ele venha com o poder dele, com o governo dele sobre a nossa vida. E que nós, irmãos, à medida, né, que reconheçamos o que é o governo de Deus, nos entreguemos a ele. E como é que nós podemos reconhecer o governo de Deus? É quando nós, irmãos, colocamos o nosso entendimento nas Sagradas Escrituras, onde Deus revelou aos seus profetas, aos apóstolos, o que é o reino de Deus, qual é a vida do cidadão dos céus, e o que esse rei, ele pede para mim e para você. E nós então, quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós vemos que o cidadão dos céus, eles são pessoas que são humildes de espírito, e que eles veem que eles são pobres e que não têm nada, e eles buscam todos os dias estar cheios da riqueza de Deus. Como disse o Senhor Jesus Cristo lá em Apocalipse, vocês estão pobres, cegos e nus, vocês não têm nada. E vocês que acham que estão vestidos, ou bem vestidos, e perfumados, e que têm óculos, acham que enxergam coisas, vocês não têm nada. Diante de Deus, vocês são pobres, cegos e nus. Mas aqueles que são do reino de Deus, eles reconhecem isso, eles têm entendimento dessa pobreza, e todos os dias eles buscam esta riqueza do reino de Deus, se devotar e tentar ter mais um pouco do reino de Deus e entesourar para os céus. E eles então buscam viver uma vida santa, porque esse rei é santo, importa que nós sejamos santos como ele é santo. E isso tem que estar, irmãos, sendo remexido e sendo revolto na terra do coração da nossa vida, até o ponto de nós aceitarmos a justiça de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como diz o Senhor Jesus, lá no capítulo de número 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que é a minha justiça? O que é a justiça? É fazer aquilo que eu quero? Isso é justo? Não. Aqueles que vivem fazendo o que querem, né, e buscando a sua própria justiça, estão indo para longe do reino de Deus. Então, o que é justo diante de Deus? É você andar com Deus e dizer: Senhor, tu és a minha justiça e a minha lei, e o Senhor vai me ajudar, né, pela tua graça, a viver os princípios do teu reino, que eu, da maneira que eu vivo em pecado, eu não consigo ver esse domínio do Senhor sobre a minha vida. Então, meus irmãos, no pecado que nós estamos vivendo, né, quem nos domina é o nosso pecado, são as nossas paixões, né, são as nossas volições para o que é errado. E quando nós pedimos na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, é que nós queremos que o Senhor, né, nos aproxime deste domínio e Ele nos tome, Ele domine, Ele nos subjugue, né, e Ele realmente nos humilhe
e Ele nos mostre que é bom é fazer a sua vontade e não a nossa própria vontade. Portanto, irmãos, pedir que venha o reino de Deus, por fim, é ter também uma visão escatológica. É pedir que o Senhor venha logo. Ah, pastor, mas eu quero curtir os meus filhos ainda, os meus netos. Ah, pastor, mas eu quero ainda, né, casar para aqueles que são solteiros ainda. Não tem ninguém solteiro aqui ainda. Ah, tem o Júnior. Então eu quero casar ainda. Né? Não, não, não vem agora, Senhor. Então isso mostra que você não entendeu ainda a mente de Deus, a vontade de Deus, a oração do Pai Nosso. Nós temos que orar pedindo que o Senhor apresse a sua volta. Por quê? Porque essa vida, irmãos, é uma vida atribulada, é uma vida dificultosa. Né? Aqui só tem é, arranhamentos e discórdias, e nós passamos por desgostos. Né? Aqui é ruim. Então, é muito melhor nós estarmos com Jesus no céu. E lá nós vamos experimentar o reino de Deus em sua plenitude. E é por isso que nós devemos orar, ter uma oração escatológica, né? Olhar para o fim das coisas, e a nossa oração tem que apontar para um desejo de que o Senhor venha logo. Olha a oração do apóstolo Paulo, abra comigo. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler, irmãos, todos juntos? Versos 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Qual era a mentalidade de um homem, irmãos, que estava próximo de ser morto? Qual é a mentalidade nossa caminhando para o fim da nossa vida? É que o Senhor nos levará salvo para o seu reino. E eu vou estar no reino de Deus. Se eu oro, Senhor, vem o teu reino. Eu quero estar nesse reino. Eu quero aproveitar esse reino. E eu sei que o Senhor vai me levar a salvo. E o diabo não vai me agarrar aqui. Né? E não vai me deixar aqui. O Senhor vai me levar a salvo para o reino de Deus. Essa é a confiança de um homem que tem na mente, né, que vai viver no reino para todos sempre. Que vai estar no céu para todos sempre. Então, Paulo entende que há uma obra maligna, né, querendo que nós tenhamos uma mentalidade terrena. E o diabo sabe que quanto mais ele deixar você com uma mentalidade terrena, mundana, menor o seu testemunho, menos você busca o reino de Deus, menos você se consagra, menos você busca a sua justiça. E o diabo quer isso, é obra maligna dele. Que foi, minha filha? Está dando glória a Deus, ela quer ir para o céu. Então, irmãos, né, nós temos que entender que há uma obra maligna que nos faz ser mundanos, terrenos. Mas quando nós oramos, venha o teu reino, o Senhor Jesus disse isso. E diz para orar, pedindo que venha logo o reino de Deus, né, sobre essa terra, quando nós veremos um novo céu e uma nova terra, né, e nós entendemos, irmãos, que o céu vai ser aqui, né, que Jesus vai reinar aqui, vai ter seu trono aqui, e que este mundo vai ser renovado. Então, nós estaremos vivendo o reino de Deus para todo sempre. E o reino parasita do diabo que está nesse mundo, né, vai ser expulso daqui e vai ser jogado no lago de fogo, aonde é a segunda morte, como diz o livro de Apocalipse. E esse mundo então vai ser restaurado e nós vamos viver aqui o jardim do Éden. Nós vamos viver tudo restaurado e aqui vai ser o céu e o trono de Cristo vai estar aqui. E nós, irmãos, temos que orar pedindo todos os dias: Senhor, venha o teu reino,
Oh, Senhor, ainda o teu reino não chegou. Quando é que vai chegar, Senhor? Eu quero ver isso com os meus próprios olhos, o Senhor vindo nos céus. E o Senhor vai então trazer aquela grande procissão com os anjos e com os santos e com trombetas, e nós vamos ver o Senhor instituindo o teu reino sobre este mundo. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós oramos pedindo que o reino de Deus, irmãos, seja constituído sobre tudo aqui. Pergunta de número 193. Vamos ler aí? O que pedimos na quarta petição? Resposta. A quarta petição que é: nem pela nossa diligência consegui-las, mas que somos propensos a desejar, obter e usar delas ilicitamente. Pedimos por nós mesmos e por outros que tanto ele como nós dependeram da providência de Deus, dia em dia, no uso dos meios lícitos, possamos, bem a sua sabedoria paternal, gozar de sua porção suficiente desses favores e tê-los continuados e abençoados para nós, em nosso santo e confortável uso e contentamento, e que sejamos guardados de tudo quanto é contrário ao nosso sustento e conforto temporário. Então percebam aqui, irmãos e irmãs, que o pecado de Adão, ele afetou o sustento que vem da terra para a nossa vida, e nós entendemos isso. E nós ganhamos o pão com dificuldade, né? E nós temos que entender aqui que quem nos sustenta durante toda a nossa vida é a providência do Criador. Quem é que coloca, né, o alimento? Quem é que faz, que paga a conta do supermercado? Quem é que enche a sua despensa? Quem é, né, que dá todos os dias de comer a você e seus filhos? É o seu salário? São os seus braços? Não. Nós entendemos que quem nos sustenta, irmãos, é o próprio Deus. Quem é que abençoa a terra de dar o seu fruto? É Deus. Então não adianta. Nós cremos todos os dias e a nossa oração deve ser essa: Senhor, nós não plantamos, nós não colhemos, mas o Senhor, pela tua graça, nos deu, Senhor, meio de ver o teu favor sobre a nossa família, dando na nossa mesa o fruto da terra: arroz, feijão, né, macarrão, farinha. Tudo isso foi o Senhor que abençoou a terra de dar, mesmo amaldiçoada, mesmo ela estando, né, maldita por causa dos nossos pecados. Mas mesmo assim o Senhor resolveu me dar de comer hoje. Eu sou maldito, mas o Senhor me tornou bendito, porque o Senhor me dá de comer. Então, quando nós oramos, meus irmãos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos pedindo ao Senhor que nos sustente, literalmente. O pão é o alimento mais básico da alimentação humana, é o pão, né? Antigamente, os viajantes, eles levavam no alforje, eles levavam na cintura, né, um pedaço de pão e no outro lado um cantil de água para poder viajar. Quando tinha dinheiro, colocava um pedaço de favo de mel, pouco de mel, para ajudar, né, pelo menos a tomar um pouquinho de mel. Aí o açúcar corria no sangue, os olhos brilhavam.
e dava para seguir viagem quando estava muito desgastado na viagem, né? Então, não sei quantos já passaram, né, por isso, né, por uma sede extrema, uma fome extrema, mas quando você come um pedaço de pão, né, olha, dá um alívio, é uma força, né? Então, irmãos, o pão é aquele alimento mais básico da alimentação humana, que Deus diz, ore por isso, e eu vou lhe dar. Deus não está dizendo aqui que vai lhe dar um pudim, né? E nem um pote de sorvete. Quem sabe não vai ter isso na sua casa, né? De sobremesa. Mas alimentação diária, feijão, arroz, macarrão, farinha, para encher o bucho do Israel, né, Israel? Isso. Aí vai ter. Quem sabe não vai ter aquele sorvete da Que Bom, né? Não vai dar para comprar às vezes. O iogurte da Danone, mas o básico Deus promete a nós todos os dias nos dar. Então nós temos que orar, irmãos, para que também tenhamos um coração em contentamento. Isso aqui os pastores puritanos vão ensinar que tem muita gente, né? Isso nós temos que ensinar aos nossos filhos também, que são descontentes com o que encontram na mesa. Mas mãe, isso de novo? É porque você não foi lá na Somália, é porque você não foi lá na guerra, lá no, no Vietnã, é porque você, né, não foi nos interiores aí do Pará, né? Tanta gente passando fome e necessidade, né? Não tem nem o básico. Isso é porque você nunca foi um mendigo de rua, né? Porque Jesus diz para a gente orar pelo menos pelo pão nosso de cada dia. Meu filho, você tem que estar agradecido por essa panela cheia de arroz e de feijão. Né? Pelo menos com charque aqui, para nós comermos hoje. Ou açaí, né, com farinha. Então, nós temos que entender, meus irmãos, que nós temos que ter também, quando nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, contentamento. Contentamento. Se nós tivermos, se Deus nos abençoar de ter uma vida mais confortável, graças a Deus por isso. Mas se não tivermos, que nós tenhamos o contentamento com o pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje. Pelo menos para não passarmos fome. Então, isso deve alegrar o nosso coração, pelo conforto e pelo sustento que Deus nos dá. Vamos agradecer, vamos ler aí, por favor, pergunta 194. O que, que pedimos na quinta petição? Resposta. Na quinta petição, tudo bem. Então, meus irmãos, por que nós devemos perdoar os outros? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós temos que perdoar porque o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola de um, né, que devia milhões para um rei. Milhões. E o rei perdoou. Mas encontrando, né, um empregado seu que devia, né, um conserva, um conhecido que pediu dinheiro emprestado, que era muito menos,
do que ele devia, muito menos, ele pegou, mandou prender, não perdoou. Então, assim somos nós, muitas vezes. Jesus perdoou-nos pela eternidade toda que passaremos no inferno. E nós não queremos perdoar o nosso irmão que pisa no nosso calcanhar, né, que faz uma coisinha para nos aborrecer, e nós achamos que isso é algo tremendo. Então, nós perdoamos porque ele nos perdoou primeiro. Então, se Deus nos perdoou, no amado, livremente, imerecidamente, nós temos que ter essa consciência de que a nossa dívida era muito grande. E a partir de agora, dizer: Senhor, me ajuda a ter um coração como o de Cristo, apto a perdoar. Então, meus irmãos, nessas petições, o Senhor Jesus nos dá uma consciência mais madura cristã. Nós temos que aprender isso. Acima de tudo, pedir que venha o reino de Deus, pedir que Ele nos sustente aqui, nos dando pelo menos o básico, não deixando a gente passar fome como servo dele, e dizendo como salmista: Senhor, nunca vi o justo passar fome e a sua descendência mendigar o pão, ensinar os nossos filhos a não reclamar pelo que tem na mesa, e que nós também tenhamos um coração sempre pronto a perdoar.